Você pode estar tentando emagrecer, fazendo tudo certo, cozinhando em casa, mas mesmo assim continua engordando? E hoje eu vou te mostrar 3 hábitos diários que fazem você engordar sem perceber. E o último ele é tão simples que quase ninguém leva a sério, mas fica comigo até o final que você não vai se arrepender. E o primeiro erro clássico é óleo demais na comida. A gente, sem perceber, acaba na hora do preparo derramando um pouquinho a mais de óleo ou azeite dentro da panela na hora de fazer um feijão, na hora de fazer um arroz, na hora de fazer uma carne. E isso atrapalha muito nas quantidades de calorias no final do dia. Vamos pensar junto comigo? Se o seu cálculo de calorias está 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, ele está fazendo o cálculo em cima do arroz e do feijão. Mas você, para refogar os dois, você colocou uma quantidade exagerada de óleo ou azeite nesse preparo. Você concorda que aquela caloria ali, daquela quantidade de arroz, vai ser maior do que uma pessoa que coloca pouco óleo? Isso aí é uma caloria invisível, a gente não percebe, mas que prejudica muito o nosso emagrecimento. E qual é a solução para isso? Usar medidores. Ou você usa uma colher de sopa, qualquer tipo de medidor, na verdade. O que eu tenho usado e tem me ajudado muito, tem feito muita diferença na minha dieta, é o spray. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma loja confiável onde eu comprei o meu. E qual é a diferença entre usar spray e usar a colher como medidor? Eu percebi que com o spray eu uso menos de uma colher para conseguir umedecer toda a panela e não agarrar a comida para aquela panela mais velhinha que a gente tem em casa. Tem dado muito certo e eu recomendo muito para você usar como estratégia. E o erro clássico número 2 é comer molho à base de óleo. Muita gente nem sabe que esses molhos prontos, maionese temperada, eles são feitos à base de óleo. E algo que você jamais faria era comer uma colher cheia de óleo direto na sua boca. Certamente não. Mas quando vem em formato de maionese, olha, deu até água na boca. Com aquele temperinho bom, com aquele gostinho diferenciado, a gente come muito mais do que uma colher de sopa. E isso acaba com toda dieta. Eu tenho certeza que na dieta de todo mundo que já passou por nutricionista, está escrito assim: salada verde livre. Só que a salada verde é só salada verde, tá bom? Não conta o molho. E muita gente pega esses molhos prontos no mercado ou essas maioneses que vem muito em hambúrguer. Eu sei que a gente não deveria estar falando sobre isso aqui, mas quem não sai da dieta de vez em quando? E quem não come um hambúrguer que vem com aquele saquinho de maionese preparada caseira? A gente às vezes pega esse nomezinho caseiro, né, e pensa, ah, não tem perigo nenhum. Mas é ali que está escondido as calorias invisíveis. E se você tem algum desses molhos na sua casa, vai lá dar uma olhada no rótulo deles, quanto que dá uma colher de sopa, você vai acabar se assustando. E o que seria o ideal? Qual é a solução para você conseguir resolver esse problema? Fazer seus molhos em casa. Como? Evitando óleo, usando azeite. Lembrando que azeite é uma gordura boa, mas que tem calorias. Então tem que ser usado sem exagero. Um preparo excelente é você misturar azeite, vinagre ou limão, um pouquinho de sal e ervas. Ervas secas, que você pode mudar o tempero de vez em quando. Ah, hoje eu vou usar orégano, amanhã eu vou usar tomilho, no outro dia eu vou usar ervas finas. Esse tipo de ervas, eles podem variar o sabor para a gente não enjoar da salada, mas trazem algo benéfico para nós. Vamos tentar substituir esses molhos prontos, molhos à base de óleo, por algo mais saudável. Lembrando que sempre tendo um equilíbrio. Para você também, como eu falei no primeiro erro, não exagerar a quantidade de azeite que você joga na sua salada, porque você leva suas calorias por água abaixo. Então a regra é simples: salada não engorda. O que engorda é o que você come junto com ela. Isso serve para tudo, incluindo para aquele x-tudo que você bota um pouquinho de alface para tirar o peso na consciência. E agora vamos lá para o terceiro hábito, que é tão simples, que a maioria das pessoas ignora. E talvez você esqueça depois de sair desse vídeo, mas se você passar a usar todo dia, preste atenção no que eu estou falando, todo dia, você vai ver uma diferença igual essa daqui. Um mês tem entre essas fotos. E olha a diferença, porque eu passei a aplicar de forma mais séria isso que eu vou te falar agora. Preparado? Beba quantidade certa de água todo dia. É lógico que os médicos normalmente prescrevem um mínimo de 2 litros de água por dia, mas isso vai variar de pessoa para pessoa.
você precisa entender qual é a sua quantidade ideal. Eu, por exemplo, bebo brincando 3 litros. Por quê? Eu trabalho me movimentando, eu trabalho subindo escada, descendo escada, e nos meus dias de trabalho eu percebo que eu bebo muita água. O meu corpo pede água. E qual é a dica mais fácil e mais importante que eu posso te dar agora? Tenha uma garrafinha só para você. Controla a sua quantidade de água. E não adianta você sair desse vídeo, começar a beber água e amanhã não beber mais. E amanhã voltar a 100 ml, um copinho durante o dia inteiro. Seu corpo precisa de água. E como que a água vai te ajudar no emagrecimento? Quando a gente começa a suar muito, já vou te explicar aqui, você não está perdendo gordura, você está perdendo líquido. Mas a água vai fazer com que seus órgãos funcionem de forma melhor, vai fazer com que seus hormônios funcionem. E o nosso emagrecimento está muito ligado à nossa parte hormonal também. Quando o nosso corpo por completo está funcionando bem, o nosso emagrecimento ele é mais acelerado. Além do que, a gente vai perder essa sensação de inchado que a gente fica muitas vezes, de retido, de pesado, e isso vai fazer com que nossa mente queira treinar mais, queira se alimentar melhor, porque a gente vê o resultado olhando no espelho. Logo quando a gente perde o inchaço. E eu não estou falando aqui de jeito nenhum que o fato de você beber água vai fazer você perder gordura diretamente. Mas as duas coisas estão interligadas, porque vai te tornar mais saudável, mais ativo. E uma coisa clássica que eu sempre escuto quando eu converso sobre água com alguém é que, eu já bebo muita água. E a pergunta essa pergunta vai servir para você. Quanto? Qual é a quantidade de água que você bebe por dia? Muita gente não sabe responder. Por quê? Não mede, não faz ideia de quanto bebe. E isso é o importante. Se você não está medindo quanto, você não sabe quanto. E uma dica importante, não vai sair daqui querendo beber 1 litro de água de uma vez. Eu fazia capoeira e tem uma música que diz assim: até água demais mata a planta. E isso é um ditado popular e muito certo. Beber água demais também pode fazer mal para o seu organismo, porque ele não está preparado para aquela carga que você está mandando de uma vez só. Então, equilibra essa quantidade de águas, 200 ml a cada 1 hora, a cada meia hora, vai te dar um resultado muito positivo e não fica sacrificante. Você percebe que são coisas simples, não são coisas absurdas? São hábitos pequenos, diários, invisíveis, mas que somados sabotam o seu emagrecimento. Você já sabia dessas dicas? Você usa alguma coisa diferente do que eu falei, mas que te ajudou muito nesse processo? Me conta aqui nos comentários para a gente poder ajudar mais pessoas. A ideia desse canal é fazer com que as pessoas entendam que o emagrecimento não precisa ser sofrido, não precisa ser ruim. É para a gente abrir a mente para um emagrecimento saudável, para uma vida real. E quem está te falando aqui é uma pessoa que já pesou 132 quilos, hoje está com 90. Se você quer acompanhar o meu emagrecimento sem neura, sem nada absurdo, se inscreve aqui no canal e até a próxima.